Mas eu quero iniciar aqui em João capítulo 14, verso 16 e 17. Jesus, ele disse o seguinte: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Grave isso, outro conselheiro. Essa palavra outro, ela é muito importante. Conselheiro com letra maiúscula, né? Uma clara referência ao Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, vive, presente. A hora que ele estava falando, Jesus estava dizendo, ele vive com vocês, ele vive agora com vocês, e estará em vocês. Preste atenção, esse texto, Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: eu, Jesus, pedirei ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai dar outro conselheiro. Ou seja, eu sou o conselheiro de vocês, Jesus falando, mas eu vou pedir ao Pai, e Ele vai dar a vocês outro. Essa palavra outro, no grego, é a palavra allos, que ela tem um significado bem interessante. Outro da mesma natureza, outro igual a mim, outro divino, outro que é Deus, semelhante a mim. Ou seja, eu não vou baixar o nível, não vou subir o nível, eu vou dar a vocês outro conselheiro, que é exatamente igual a mim. O mundo não pode receber, lá fora as pessoas não podem receber, mas vocês já o receberam, Jesus falando, basicamente ele está dizendo isso, mas vocês podem recebê-lo, porque ele vive com vocês, mas ele também estará em vocês. Irmãos, são duas palavras, são duas coisas distintas. Jesus está dizendo, ele já está com vocês, mas ele estará, tem uma tradução que diz, sobre vocês. Está entre vocês, fala de habitação. Está sobre vocês, fala do batismo no Espírito Santo, no revestimento do Espírito Santo. Tem pessoas que fazem confusão, elas dizem, eu estou buscando o Espírito Santo, porque eu não tenho ele ainda, eu quero ser batizado no Espírito Santo, e quando eu tiver o Espírito Santo eu vou falar em línguas. Não, você já tem ele. Se você entregou sua vida para Jesus, ele já mora em você, ele habita em você, o seu coração pertence a Jesus, então o Espírito Santo, ele mora em você. Jesus está dizendo, o mundo não pode recebê-lo, primeiro a pessoa precisa receber ele, Jesus como Senhor e Salvador, então ela não faz parte mais do sistema do mundo, ela pertence ao reino de Deus, ela pertence ao Senhor, então o Espírito Santo vem habitar, morar dentro do coração, e a boa notícia é que o Espírito Santo mora em você. Irmãos, os crentes, os santos do Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio de ter o Senhor morando dentro deles. Deus seja louvado por Abraão, por Elias, Davi. E nós olhamos, quantas vezes eu oro, Senhor, eu quero ter um coração igual Davi, um homem segundo o teu coração. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Elias. Esses homens carregavam uma presença, mas essa presença vinha e ia. Quer ver um exemplo? Sansão. Quando a presença vinha sobre ele, ele tinha uma força descomunal, mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Ele vinha, dava aquela força, ele vencia e o Espírito se retirava. Porque ainda a nova aliança não foi inaugurada. Agora, no Novo Testamento, irmãos, o Espírito Santo, ele não nos visita. Tira essa palavra, ele não visita você, ele mora em você. O visitante, quando você recebe um visitante na sua casa, ele vem, fica um tempo e depois ele vai. E alguns dizem, graças a Deus que foi. Estou brincando, tá? Vai ter uns parentes chatos, né? Mas enfim, ele é um visitante, ele está ali temporariamente. Mas o Espírito Santo, ele não nos visita, ele mora em nós. O fato é que existe a presença de Deus, presente, óbvio,
né, habitando em nós, e existe a manifestação da presença, que são duas coisas distintas. Ele mora em mim, ele mora em você, independente se estamos sentindo ou não. Mas fato é que algumas vezes ele nos permite sentir a sua presença. Ele nos permite ser tocado por ele. Às vezes nós temos algumas experiências, mas não fique firmado em experiências. Mas experiências tais quais? O coração queimando. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, as minhas pernas tremiam. Um temor. Enquanto eu percebia aquela unção me revestindo, as minhas pernas tremiam. Um temor pela presença de Deus. Parecia que o coração ia sair para fora da boca. Porque a nossa carne, muitas vezes ela não suporta, ela não resiste à manifestação da presença de Deus. Então às vezes ele nos permite ter alguns toques, sentir a presença dele, nos tocar, no espírito, na alma. Nós usamos a expressão no coração, que na verdade é no espírito, mas nós falamos, eu senti no coração, ele me tocou, veio um fogo, veio uma presença, enfim, ele nos permite, mas o fato de você não estar sentindo não significa que ele não está aí. Ele é uma pessoa e ele decidiu, por causa do sacrifício de Cristo, morar e habitar dentro de você. E Jesus, ele está dizendo, olha, ele é alguém semelhante a mim. Agora o problema é que muitas pessoas enxergam o Espírito Santo apenas como uma força, como uma energia, uma influência de Deus. Não, ele não é isso. No entanto, a Bíblia revela que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele possui inteligência, ele se alegra, ele tem vontades, ele tem emoções, ele se relaciona conosco, ele ouve, ele fala, ele se entristece, ele vai embora, se ele não é bem quisto, bem recebido. Então ele tem todas as características de uma pessoa. Então o Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é alguém, que tem identidade, que é uma pessoa. Então o Espírito Santo não é algo que Deus nos dá. O Espírito Santo não é algo que Deus nos dá. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é alguém que Deus nos enviou. Ele é alguém que Deus enviou para morar, para colaborar com você, para auxiliar você, para ajudar você. Ele é alguém que está dentro de você, caminha ao seu lado, para lhe auxiliar. É a melhor companhia que você pode ter na sua vida. É a melhor presença que você pode ter na sua vida. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus falando mais acerca do Espírito Santo, ele diz, mas o conselheiro, o Espírito Santo, agora ele mostra que aquele conselheiro que ele falou lá em João, capítulo, no versículo 16, agora ele vai dizer que aquele conselheiro é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, o Pai envia em nome de Jesus. Você consegue perceber a interação entre Pai, Filho e Espírito Santo? Está conseguindo perceber a interação? O Pai envia, mas o Pai envia em nome de Jesus. E o Espírito vem, por quê? Porque o Pai enviou, e Ele enviou porque Ele vem em nome de Jesus. Então você vai ver a trindade. Embora a Bíblia não utilize essa palavra trindade, mas o Pai, o Filho e o Espírito, eles são unânimes. A nossa mente, irmãos, ela não consegue compreender. Ela não consegue compreender. A nossa mente ela não consegue explicar o grande mistério da trindade, mas a verdade é que não são três deuses, é um único Deus, com manifestações distintas, é o mais próximo que a gente consegue tentar explicar, mas a nossa mente ela é finita, ela não consegue compreender, então nós não compreendemos com a mente, nós entendemos por revelação do Espírito. Então ele diz, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. O que são todas? Todas são todas. Todas as coisas. Quem é que vai lhe ensinar? O Espírito. E ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando você está lendo a palavra, às vezes você entra em colapso, você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo decorar. Eu não consigo decorar. Eu vou fazer um teste, ou um treinamento para aprender decoração. Você não precisa decorar a Bíblia. Você não precisa ficar decorando. Você não precisa ficar decorando. Vai lendo.
vai entendendo, vai compreendendo. Ah, eu li, mas parece que eu não aprendi nada. Calma, vai lendo. Mesmo que você não entendeu, leia. Daqui a pouco vai começar a fazer sentido. Quando o Espírito Santo começar a ensinar você. E é impressionante quando isso vai acontecendo, você começa a pensar, quem é que me ensinou? Como é que eu descobri isso? Como é que eu estou falando isso? Aí você senta para falar do amor de Deus com alguém, você senta para ensinar alguém, você fala, eu não tenho condição, aí daqui a pouco você começa a falar, e você diz assim, de onde vem essa sabedoria? Às vezes eu falo algumas coisas, às vezes eu pontuo algumas coisas que, a minha carne, só para exemplificar para você, como é que o Espírito Santo trabalha? Eu, Bruno, tenho as minhas limitações, eu ainda luto com ansiedade, eu ainda luto com alguns sentimentos que eu sei que não pertencem a mim. Às vezes, eu mesmo não confio em mim mesmo. Mesmo pregando há 25 anos, eu ainda sinto uma insegurança. Eu ainda leio, releio, fico lendo e relendo o esboço, e aquela preocupação, será que eu vou conseguir explicar? Será que eu vou conseguir? E aí quando eu vou assistir os vídeos, eu falo, sou eu mesmo ali? Porque é o Espírito Santo que vai fluindo. Às vezes eu preparo um esboço, fica a semana inteira escrevendo, reescreve de novo, digita de novo, pega uma frase, lê um livro, lê outra coisa, encaixa aqui, põe aqui, organizo. E depois eu chego aqui e só começa, as coisas vão fluindo. Aí quando eu olho aqui para o esboço, eu fico desesperado. Eu falo, meu Deus, não passei nenhuma vez o dedo aqui. Não falei nada do que estava aqui, porque é o Espírito Santo que ele vai fluindo. Então, é o que ele está dizendo, ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Preste atenção, ele vai fazer você lembrar o que Jesus disse. E o que Jesus disse está onde? Está aqui. Então você tem que ler a palavra. Você tem que ler a palavra. Fala para o seu irmão, você tem que ler a palavra. Fala sorrindo para ele. Você tem que ler a palavra. Agora fecha a cara e fala, você tem que ler a palavra. Porque tem alguns, se você não sorrir, ele não recebe. Mas tem outros que se você sorrir, ele recebe como uma brincadeira. Então você fecha a cara e fala sério, né? Mas tem que pegar ele de qualquer jeito, né? Você precisa ler a palavra e não se preocupe, ele vai fazer você lembrar. Aleluia. Agora, ele vai fazer você lembrar, ele não vai colocar na sua cabeça, ah Senhor, me dá conhecimento da Bíblia, me dá conhecimento da Bíblia. Você fecha a Bíblia, você pode ficar 24 horas orando, abraçado com a Bíblia, dormindo com a Bíblia, que você não vai receber. Você tem que ler, tem que ler a Bíblia, e não é ler assim, Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Opa, caiu aqui. Não, a Bíblia não é um horóscopo, que você vai tirar lá para saber. E quer saber uma coisa, irmãos? Agora eu vou falar algo da minha carne, tá? Tem uma coisa que me irrita, hoje não tem tanto, mas era a tal da caixinha de promessa, né? Deus, fala comigo, aí pegava uma caixinha de promessa, lembra da caixinha de promessa? Quem lembra? Quem lembra da caixinha de promessa, então quer dizer que tem mais de 20 anos de crente, hein? Na caixinha de promessa, você comprava numa livraria, aí você, só saía coisa boa, né? Agora, alguém fez, ou vendia caixinha de exortação? Caixinha de correção? Não, porque nós gostávamos na verdade nós gostamos até hoje, de ouvir coisas boas. Agora, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Então pegue um livro da Bíblia, por exemplo, pega o Evangelho de Marcos, lê do capítulo 1 até o capítulo 16, vai lendo, cada dia lê um capítulo. Ou pega o Evangelho de Mateus, capítulo 1 até o capítulo 28, João, do capítulo 1 até o capítulo 24, vai lendo. Ah, enjoou, porque Mateus, Marcos, Lucas, João falam um pouquinho da mesma história, então lê Mateus, depois vai para Atos, vai para as cartas de Paulo. Você pode ler a Bíblia, pegando, quer ver o que vai te dar motivação? Você começar pelos livros menores, aí você vai ler lá um livro de Ageu, 2 capítulos, você lê ele e fala, opa, li um livro inteiro, você se motiva, e aí você vai indo para os maiores.
Você pode, mas leia, não importa como, mas como você vai começar, mas leia. Agora voltando aqui para João capítulo 14, verso 26, aqui a gente aprende que o Espírito Santo ele nos ensina. Ele nos ensina. Ele não é uma força ensinando, é uma voz falando. Ele comunica conhecimento, ele ilumina as Escrituras, ele revela a vontade de Deus. Quem não aprende com o Espírito, viverá apenas da opinião dos homens. O que você acha disso? Eu mudo ou não mudo? Eu trabalho ou não trabalho? Eu faço ou eu não faço? Que faculdade você está fazendo? Eu estou fazendo agronomia. Eu acho que eu vou fazer isso também. É boa? É bom, dá dinheiro. Então eu vou fazer isso. Quer dizer, você não vive a partir de uma direção, de você saber o que é que o Espírito Santo quer de mim. Qual é o projeto que ele tem para a minha vida? Agora, o Espírito Santo, por ele ser uma pessoa, ele precisa de um relacionamento com você. Você pode conhecer uma pessoa, vou dar um exemplo. Estamos vivendo, nosso país, nós estamos vivendo Copa do Mundo e está no sangue do brasileiro futebol, né? Você pega o Neymar, por exemplo. Você pode pesquisar a respeito dele na internet. O que ele gosta de comer. O número da chuteira dele. Você pode descobrir a altura dele, o peso dele. Os times que ele jogou. Você pode descobrir tudo a respeito dele pela internet. Você pode conhecer ele de informação. Mas, sentar com ele, almoçar com ele, viver com ele, ter amizade com ele, é uma outra coisa. Então eu posso ler livros e livros falando a respeito do Espírito Santo. Essa não é a vontade dele. Se você tiver informação, mas não tiver proximidade. Conhecer na Bíblia é intimidade. Conhecer na Bíblia não é excesso de informação, é intimidade. Quer ver? Quando a Bíblia fala, Adão conheceu Eva e gerou filhos. Conhecer ali é intimidade sexual, no caso. Quando a Bíblia fala, ou quando Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a palavra conhecer no grego ali, é a mesma palavra falando a respeito de intimidade sexual. Ou seja, está falando de uma intimidade. Então o que Jesus está dizendo? Você vai ter intimidade com a minha palavra, e a palavra vai libertar você. Não é decorar um versículo. Eu decorei um versículo, muitos versículos bíblicos, mas tem gente que decora a Bíblia toda, mas não é liberto. Ainda vive preso nos seus pecados. Conhecer é ter intimidade, é conversar, é falar com Ele, é ouvir a voz dEle, é saber os desejos dEle, é sentir o pulsar do coração dEle. Então a grande verdade é que eu e você precisamos sair do campo teórico de conhecer mentalmente sobre o Espírito Santo e passar a se relacionar com Ele. Agora, João capítulo 16, verso 13, Jesus fala também que o Espírito ele nos guia. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Irmãos, é Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai guiar você em toda a verdade. E ele vai anunciar o que está por vir. Eu não preciso ficar consultando homens para saber o que há de vir. Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai anunciar as coisas que vão acontecer na minha vida pessoal, na comunidade, no mundo. Ele vai trazendo revelações ao seu espírito acerca daquilo que vai acontecer. Você percebe que ao se relacionar com ele, ao ouvir a voz dele, você será mais assertivo nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque se ele sabe o que está por vir, então ele te ensina agora a tomar decisões a partir daquilo que vai acontecer lá na frente. Olha o exemplo de José. José, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele disse, olha, vai vir 7 anos de muita abundância.
Mas depois vai vir 7 anos de miséria, de escassez. Quando é que José mais prosperou? Na época da seca. Porque o Espírito Santo anunciou a ele. E com aquele anúncio, eles puderam se preservar, se projetar. Porque, irmãos, tem gente que cresce quando a economia está lá embaixo. Tem gente prosperando uma das piores fases econômicas que nós estamos enfrentando no país. Tem gente prosperando. Tem gente de Deus que ouviu a voz do Espírito Santo. Tem pessoas, a nossa igreja, quando estourou a pandemia, que fechou tudo, foi o momento que a nossa igreja começou a crescer. O pastor Renato até falou comigo: Bruno, a única igreja que está de portas fechadas, que está crescendo, que eu estou vendo, é vocês. Toda hora eu vejo alguém: seja bem-vindo à família Justiça e Paz, seja bem-vindo à família Justiça e Paz, seja bem-vindo à família Justiça e Paz, de portas fechadas, porque ouviu uma direção. Quando estourou a pandemia, o Espírito Santo falou: você não vai para a internet, você vai abrir o seu gabinete. Foi a diretiva que o Espírito Santo deu. Foi a direção que ele deu. Então, quem aprende a seguir a voz do Espírito, dificilmente se perderá no caminho. Uma outra coisa, o Espírito Santo, ele fala. Atos capítulo 13, verso 2. Enquanto adoravam o Senhor, ou ao Senhor, e jejuavam. Olha as práticas espirituais que eles estavam tendo. Adoração e jejuando. Eles estavam em jejum e em adoração. O Espírito Santo o quê? Disse. O Espírito Santo disse. O Espírito Santo disse. O Espírito Santo, ele fala. A questão é: será que ele está falando comigo? A pergunta não deveria ser essa: será que ele está falando comigo? A pergunta seria: você está ouvindo a ele? Quando uma pessoa toma uma decisão equivocada, e eu também já tomei muitas decisões equivocadas, mas quando eu estou atendendo alguém que tomou uma decisão equivocada, eu pergunto à pessoa: você não tinha um testemunho interior, uma impressão no seu espírito que não era para você tomar essa decisão, para você seguir esse caminho, para se relacionar com essa pessoa, que não era para você entrar nesse trabalho, que não era para você fazer isso? E a pessoa fala: eu tinha algo lá no meu íntimo, me dizendo que não era para mim fazer. Quem é que estava dizendo? Espírito Santo. Você tem um testemunho, você sabe, porque sabe que sabe, só não sabe como sabe, mas sabe, que você tem que tomar tal decisão. Ou é como um sinal de alerta, que não é para você fazer. Só que você tem lá no seu espírito. A nossa alma, irmãos, ela é toda deformada, com experiências traumáticas, com experiências boas, experiências ruins. Então ela... E aí quem aprende a ser guiado pela alma, eu comentei aqui no culto de voluntários, por que tem pessoas que entram na obra, ela entra, fica um pouco, não estou me sentindo bem, eu saio. Aí depois, eu estou bem, eu volto. Eu não estou bem, eu saio. Eu estou bem, eu volto. Eu disse assim no culto de voluntários: essa pessoa, ela não pode voltar. Eu falei: se essa pessoa saiu uma vez, voltou, saiu de novo, voltou, saiu de novo, para ela, barra ela, não deixa ela voltar. Porque o que ela precisa é de discipulado. Ela precisa ser discipulada, porque ela está confusa, ela não aprendeu a ouvir a voz do Espírito, ela está ouvindo a voz da alma, a alma dela guia ela, se ela está bem, ela faz, se ela não está, ela fica alterando. E a obra de Deus não é para gente carente, é para gente decidida, resolvida, que aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo e trilha, ainda que esteja apanhando, ainda que esteja enfrentando lutas, ainda que esteja enfrentando dificuldades. Ela pega as suas dores, ela coloca na cruz. Mas eu fui ferida, eu fui ferido no ministério. Muda de ministério, mas não muda a sua posição em Cristo. Você pode ter algumas decisões, mas não abandonar o chamado, a vocação, porque o fogo tem que estar queimando dentro do seu coração. Mas precisa aprender sobre a obra da cruz, e a cruz é exatamente essa: eu pego as minhas vontades, coloco na cruz e falo: Pai, qual é a minha vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? Agora, observe os verbos nesse texto. Ele disse, o verbo separar: separe-me, que eu tenho chamado.
Ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo disse, e ele apontou: separe Paulo e Barnabé, separem eles, desse grupo aqui que está orando e jejuando, você vai separar esses dois, o Espírito Santo falando com a liderança da igreja, separe os dois, não que eu estou chamando eles para a obra que eu já os tenho chamado, ou seja, existe um chamado que vem do Espírito, existe um tempo da pessoa ser enviada. Se nesse tempo em ser chamada e o tempo em ser enviada, se a pessoa não aprende a ouvir a voz de Deus, ela não consegue entender, ela começa a comprometer o processo de Deus. Mas é interessante que no processo de liderança da igreja, eles ouvem o Espírito Santo dizendo: separe-me, Paulo e Barnabé, que eu tenho um chamado. Irmãos, nós precisamos, e a minha oração: Senhor, não me deixe escolher pessoas para essa importante obra, a partir da afinidade comigo, a partir da proximidade da pessoa comigo. Eu não quero colocar ninguém que só pelo fato de ser próximo a mim, eu quero pessoas que o Senhor disse, que o Senhor separou e que o Senhor chamou. Porque a obra não é minha, essa obra ela pertence ao Espírito Santo. Tem pessoas que Deus já falou, que o Senhor já apontou, mas ela precisa aguardar um momento. Deus continua falando, a questão é quem continua ouvindo. O Espírito Santo, ele também intercede. Veja aqui, no texto que nós lemos, ele fala, mostra que o Espírito Santo, ele escolhe a liderança da igreja, ele escolhe os que são chamados, ele aponta, ele separa, ele aponta para enviar. Então a igreja primitiva, eles viviam debaixo dessa comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoas aqui que estão confusas, que tem muitas questões importantes para decidir. Pare tudo, não decida nada previamente, apenas vá se relacionar com o Espírito Santo e espere o Espírito Santo, se é que o Espírito Santo ele já não mostrou. Porque tem questões é que o Espírito Santo fala com a pessoa, mas a alma insegura dela, tenta controlar ela. Então a insegurança faz ela voltar. Então quem está guiando você não é Deus, não é o Espírito, é a sua insegurança. Quando Deus me deu uma palavra, que Atos 16, 9, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, que foi a palavra que Deus nos deu para organizarmos essa igreja. Irmãos, pensa tudo quanto é tipo de sentimento ruim que veio no meu coração. Veio medo, veio incertezas, veio preocupações, veio preocupação emocional, veio preocupação de não estar fazendo a vontade de Deus, veio preocupação de como eu vou sustentar minha família, o que vai acontecer. Irmão, veio tudo quanto é tipo, mas eu tinha uma palavra. E quer saber de uma coisa? O Espírito Santo não está nem aí para os nossos sentimentos. O sentimento você tem que colocar ele debaixo do governo dele. Aprenda a colocar isso em inteligência emocional, que é tanto ensinado aí. Você pegar as suas emoções e submetê-la à direção do Espírito Santo. Não é que ele não está nem aí no sentido assim, se lasque você, não. Mas a nossa segurança está na direção dele. Quando ele nos direciona, vai. Ah, mas eu estou com as pernas tremendo. Vai com as pernas tremendo mesmo. Aí eu estou com medo. Pega o seu medo e vai junto, leva ele junto, mas submete ele à voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Agora preste muita atenção como o Espírito Santo intercede. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, ele reconhece que você tem fraqueza. Quantos têm fraqueza aqui? Não imagine fraqueza como uma tendência ao pecado. Não é isso que a Bíblia está falando. Fraqueza são limitações. Ah, eu tenho um pecado porque a minha fraqueza, o Espírito Santo está entendendo. Não é isso que o texto está falando. Ah, eu pequei, eu me prostituí, minha fraqueza. Não. Não é esse tipo de fraqueza que o texto está dizendo. É sobre as nossas limitações. E ele vai falando aqui, pois não sabemos como orar. Porque tem coisas que nem para orar nós não sabemos. Nem o que orar. Nem como. Lembra daquele
leproso que foi até Jesus e disse assim para ele: Senhor, eu sei que tu podes me curar, mas eu não sei se é a tua vontade. Jesus falou: eu quero curar. Ele ora, quando nós fazemos a oração, se for da tua vontade, é uma oração que revela a falta de saber qual é a vontade de Deus. Para algumas coisas, nós devemos orar nesse sentido, mas até descobrir a vontade dele. Descobrir a vontade dele não é mais, se for da tua vontade. Eu não oro mais: Senhor, se for da tua vontade, dá crescimento para essa igreja. Isso é uma oração de ignorante. Não é mais: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, me dá direção para a igreja crescer. Porque é a vontade dele. Deu para entender, irmãos? Você não tem que orar por alguém: Senhor, se for da tua vontade, leva ele para o céu. É a vontade de Deus que a pessoa seja salva. É a vontade de Deus, é a vontade do Espírito Santo que a pessoa seja salva. Agora, estava no gabinete agora, ali pensando na mensagem, o Espírito Santo me trouxe uma palavra para visitar uma pessoa urgente, que ele vai recolher essa pessoa. Eu entendi a vontade, e eu sei porque ele está me enviando lá. Agora, a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo, a gente precisa ter o discernimento do Senhor. Agora, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, olha só, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o melhor intercessor para a sua vida. Eu quero pedir oração para a maior intercessora do Brasil, para o maior intercessor. É bom recebermos orações. Mas se você tiver a revelação que o Espírito Santo intercede por você, se você tiver, você vai entrar na presença dele. O que significa isso? Você vai orar. Se você é batizado no Espírito Santo, você tem uma ferramenta a mais. Você vai falando em outras línguas, vai falando em outras línguas. Irmãos, eu aprendi há muitos anos, eu não entro em oração atirando para todo lado, orando para todo mundo, intercedendo por todo mundo, até porque eu sou limitado. O pastor deve orar nome por nome dos membros da igreja. Não oro, sinto lhe dizer, eu não oro muito por vocês, não oro muito por vocês. Quando eu oro de forma geral. Agora, não dependa da minha oração. Diariamente o pastor deve estar orando, me cobrindo de oração. Não dependa de ninguém. Não dependa de ninguém. Eu sei que isso pode estar, de repente, batendo na religiosidade de alguém, mas eu quero mostrar para você, irmãos, que tem alguém muito melhor do que eu, que você precisa depender, que é da intercessão do Espírito Santo. Não idolatre homens, não coloque homem nenhum no lugar de Cristo. A minha função como pastor é alimentar com a palavra, orar sim, interceder por você, ajudar você, pegar os santos, impulsionar para a obra do ministério, mas aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Aprenda, Ele é o seu maior intercessor. Então, como eu faço hoje? Começo a orar. Irmãos, eu vou falando em línguas. E vou orando em línguas. Vou orando em línguas. Aí sim, se o Espírito Santo traz no meu coração alguém. Traz a Liliana no meu coração. Traz a Luísa no meu coração. Aí eu intercedo por ela. Aí eu oro por ela. Porque o Espírito Santo, Ele intercede por mim. E o Espírito Santo, Ele vai me guiando na direção. E aí, às vezes, no momento de oração, vem uma frase, uma palavra no meu espírito. Aí, em cima daquela palavra que Ele dá, que é uma mensagem para a igreja, eu vou desenvolver a mensagem de pregação. Então, como é que o pastor tem tanto tema assim, tanta coisa? Eu não fico assim, o que será que eu vou pregar? O que será que eu vou... eu acho que eu vou pregar sobre isso. Não, eu espero no momento que estou orando em línguas. Às vezes eu estou dirigindo, falando em línguas, vem uma frase. Às vezes eu estou tomando banho, vem uma frase no espírito. Vem algo no coração. Eu corro, anoto e depois eu vou trabalhar. Então, o Espírito Santo, ele vai te dando direções. Ele intercede por você. E aquele que sonda os corações, ou seja, ele conhece nosso coração, conhece a intenção do Espírito. Olha só, ele conhece o seu coração. Ele sabe da intenção
né, do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele não intercede por você, preste atenção. Eu acho que o Espírito Santo deve interceder assim por mim. Pai, faça que dê tudo certo na vida do Bruno. Faça que não tenha nenhum atrapalho. Tira as barreiras da vida dele. Tire as dificuldades da vida dele. Resolva todos os problemas dele, porque eu sou amigo dele. Você que é pai, livre os seus filhos de todos os problemas. Não deixe ele tomar nenhuma decisões. Livre eles de tudo. Livre eles de tudo. Que com 17, 18, 20 anos, quando a vida bater duro nele, eles vão ter que procurar um psicólogo para fazer terapia. Porque eles não aprenderam a lidar com as dores da vida. Você precisa permitir isso. Às vezes eles tomam decisões erradas e perdem e sofrem as consequências. E você precisa permitir que eles se deparem com as dores da vida. Porque senão vai se tornar um garotão, um homem, depois lá na frente, que qualquer não que levar na vida, ele vai se enfiar dentro do buraco. Oração do Espírito Santo. Olhando por toda a Bíblia. Pai, dificulta para ele. Pai, ensine ele. Fortaleça ele. Olha só. Jesus chega em Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. O que você entende por peneirar? Satanás pediu para mim, Jesus falando para Pedro, Satanás pediu para mim, para jogar você numa peneira, para esmagar você. Ah, Senhor, o Senhor não permitiu não, Tu és o meu Deus, eu entreguei minha vida para Ti, o Senhor repreendeu Satanás, né? Ele disse: Pedro, eu dei permissão para ele passar você na peneira. Mas quando você se converter, Jesus falou, irmão, Jesus ainda foi lá, além de permitir Satanás passar ele na peneira, ainda disse que ele não era convertido. Mas quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Ou seja, eu permito Satanás passar você na peneira, eu estou dizendo que você não é convertido, aí você vai dar de cara com a sua falta de conversão, porque você não é essa pessoa que você pensa que você é, que você está do meu lado, mas você não é convertido ainda, você não se converteu aos meus pensamentos ainda, você está tentando se autodefender. E quando Pedro, irmãos, quando Jesus é preso, o que acontece com Pedro? Pedro nega Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro tentou se autoproteger. Enquanto você está tentando se autoproteger, se autopreservar, é porque você ainda não se converteu. Porque quando você se converte de verdade, você não se preocupa com o que estão dizendo a você. Você não quer se proteger das pessoas. Você não quer se proteger desse ambiente. Ah, não, na igreja tem muita gente falha. Tem muita gente que ainda não foi transformada. Você está aqui, seja bem-vindo, eu estou aqui, eu estou no processo ainda. Então quando a pessoa quer preservar, eu não vou me relacionar mais porque senão, no ambiente de igreja eu já fui ferida, enquanto você quiser se autoproteger, ainda você não entrou no campo dos convertidos, porque os convertidos eles não têm medo, eles avançam, custe o que custar. Olha a vida dos apóstolos, olha para a vida de Paulo. Irmãos, a igreja não é um self-service que a gente escolhe e vem, não, essa carne eu quero, não, esse aqui, esse feijão, não sei, está estranho, eu não gostei disso aqui não, não, esse aqui está muito feio, eu estou pagando e olha isso aqui, só falta a pessoa falar, eu sou dizimista, então eu quero do meu jeito. Irmãos, não, a igreja é um lugar pela qual eu e você somos transformados pela palavra de Deus. E somos tratados, os irmãos, aquele que nós falamos, aquele irmão é chato, aquele irmão, não, aquele irmão é um instrumento de Deus para tratar o seu coração, para testar a sua paciência, treinar o seu amor, treinar a sua disposição, treinar a sua vida para ir na cruz. Então Jesus falou para Pedro,
quando você se converter, aí você vai apacentar, vai fortalecer os seus irmãos. Irmãos, Jesus permite Satanás peneirá-lo. Jesus mostra que ele não é convertido, mas Jesus não teve falta de esperança com ele. O nosso problema é que às vezes uma pessoa dá problema, nós nos afastamos daquela pessoa e nós não enxergamos mais o potencial de Deus na vida dela. Jesus permitiu Satanás, estou repetindo, Jesus mostrou que ele não era convertido, mas Jesus mostrou o futuro para ele. Você vai fortalecer os meus irmãos. Irmãos, tem gente aqui que ainda não é convertida, mas você vai fortalecer muitos irmãos daqui adiante. Porque o Espírito Santo irá trabalhar no seu coração. Uma outra coisa, o Espírito Santo ele nos ajuda quando as palavras terminam. A intercessão do Espírito continua. O Espírito Santo, eu quero parar por aqui. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Como? Efésios capítulo 4, versículo 30. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu entristeço o Espírito Santo quando eu cometo um pecado muito escabroso, né? Escabroso. Quando eu cometo um pecado, como dizem, muito cabeludo, né? Não sei o que significa essa expressão, né? Mas, enfim, quando cometo um pecado que às vezes, na minha concepção, é um pecado maior. Mas quando eu entristeço o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, verso de número 30. Efésios capítulo 4, verso de número 30. Eu vou ler com você o 30 e o 31. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, você está marcado por ele, você é dele, amém, irmãos? No dia da redenção, dia da volta de Jesus, nós somos marcados por ele. Ele vai dizer: esse é meu, esse não é, esse não é, esse tem a minha marca, esse tem o meu selo, então pertence a mim, então nós vamos estar eternamente com ele, amém? Então se ele é o que me sela, então eu não vou entristecê-lo. E Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito Santo. Quando eu entristeço o Espírito Santo? Aí ele vai dizendo: livre-se de toda a amargura. A amargura no coração entristece o Espírito Santo. É um repelente do Espírito Santo. Uma outra coisa, coloca na NVT para mim. Eu acho que ele fala de raiva, isso. Amargura, raiva ou indignação, porque a NVI deu uma aliviada, né? Estou indignado. Não, é raiva. É um ódio no coração. Isso entristece. Ira. A pessoa que anda irada é uma pessoa que não está andando debaixo do governo do Espírito Santo. Então, tem pessoas que entram, acho que 98% dos homens, entra no carro para dirigir, e não é? A gente já mostra a nossa fraqueza. Eu digo que igreja, academia e carro serve só para amassar a gente, né? Você vem na igreja, você pensa que você está bem, e você ouve uma palavra, você fala: meu Deus, eu preciso mudar. Você vai para uma academia, aí você vê que você não está tão forte assim quanto você imaginava. Aí você vai andar no carro, você percebe, você entra no carro para dirigir, você percebe que você não é tão espiritual quanto você imagina. Mas a ira, esse ataque, esse acesso de ira, significa que tem alguma coisa que está desgovernada dentro de nós. Palavras ásperas. É a minha personalidade. É o jeito que eu fui criado. É a cultura em que eu vivo. Não. Na verdade é porque é uma área que você não submeteu ao governo do Espírito. Então, a forma como você fala. Tem uma tradução que fala sobre falar palavras que não edificam. Tem uma tradução, tem um texto que está traduzido dessa forma. Então você precisa falar palavras que vão edificar a vida de alguém. O que mais que diz o texto aí? Calúnia e todo tipo de maldade. Na verdade, o original mesmo fala sobre, no grego, fala sobre malícia. Sabe a pessoa que é maliciosa? Tudo tem duplo sentido na palavra dela. Ela tem malícia com pessoas, ela quer usar pessoas. Então,
Não olhe isso para outras pessoas, olhe para si mesmo e veja, eu tenho entristecido ou não o Espírito Santo? Tem uma tradução que, além da ira, ele coloca gritaria, a pessoa perdeu o controle. O pecado não afasta apenas a bênção, ele entristece a pessoa que deseja caminhar conosco. Tem pessoas que ficam focadas em perder o Espírito Santo, quando na verdade deveriam se perguntar se ele está triste com elas. Eu quero fazer uma oração para nós finalizarmos, e você vai perguntar: Espírito Santo, eu tenho entristecido o Senhor? Não olhe para isso de uma forma assim, para gerar um peso, acusar você, não. É para você se corrigir. Irmãos, e durante essa semana, você vai focar em algo. Em vez de você orar: Senhor, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo. Priorize no seu coração: Senhor, essa semana eu quero me relacionar com o Espírito Santo. Pega esses versículos que eu compartilhei aqui. Essa semana eles vão colocar também no canal, nosso canal no YouTube, coloca essa mensagem também, você assista ela novamente. Você vai ler os versículos novamente. Leia só os versículos, pega os versículos que eu citei, leia eles, vá para a oração, leia eles, ore, leia os contextos e comece a buscar: Senhor, a partir de hoje eu quero buscar um relacionamento contigo. Amém? E aí, se essa palavra entrou no seu coração, semana que vem você volta no culto das 9h. Nós vamos entrar para outra parte, que eu vou falar como o Espírito Santo agia na igreja primitiva. E no momento certo, eu queria realmente, essa era a minha vontade, de orar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo agora pela manhã, mas veio ao meu coração de hoje dar apenas o ensino, porque você vai pegar isso, você vai durante a semana, você vai ler, se for buscar versículos na Bíblia, busque versículos na Bíblia sobre o Espírito Santo, use as ferramentas, digite lá no Google, versículos que falam sobre o Espírito Santo. Não pegue explicação de homens não, só os versículos, leia os versículos, vai no ChatGPT, digita lá, versículos que falam sobre o Espírito Santo. Você pega aqueles versículos, abra na Bíblia, vai lendo e orando sobre eles, e vai dizendo: Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero me relacionar com você. Tem pessoas que já essa semana vão ter experiências profundas com o Espírito Santo, porque é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele não é algo, não é um poder que vai te envolver, embora ele tenha poder, mas ele é uma pessoa. E na semana que vem nós vamos dar continuidade. E quem deseja aprender sobre o Espírito Santo, irmãos, eu estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Se nós tivermos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, sem invencionices de homem, sem homem inventando moda, sem inventando as coisas, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós seremos uma igreja poderosa, poderosa no Senhor. E vai chegar um momento que o Espírito Santo vai começar a fluir com milagres, com curas. As pessoas vão começar a chegar nesse lugar, sem oração mesmo, elas vão ser curadas, porque vai ser o Espírito Santo tendo liberdade para agir e fluir no nosso meio. Quantos creem? Amém? Vamos orar? Fique em pé em nome de Cristo Jesus.